Esse aqui primeiro, né? É o grandão? Como é que aumenta o som? Já tá no mix, né? Como é que eu vou escutar alguma coisa? Podemos começar? Boa tarde a todos, dando início à sessão desse Grande Tribunal Pleno, dia 24/2/2025. Então, temos aqui já algumas preferências. Em ordem aqui, o primeiro processo 99. Relatora, doutora Mariana. Ué, você ativou? Ativou. Paulo, precisa desligar o microfone. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais auditores, todos aqui presentes e que rendo especial homenagem hoje ao Dr. Leonardo Andreotti, meu eterno presidente do IBDD, que hoje nos prestigia, subprocurador-geral do STJD. Presidente, trata-se de um caso bastante extenso. Eu gostaria de solicitar dos nobres advogados se eles dispensam a leitura da íntegra do relatório. Sim, Temos de 15 páginas o relatório. sim, doutora. Então, por respeito aos meus colegas, eu vou ler o resumo do relatório. Então, trata-se de recursos voluntários interpostos pela Procuradoria de Justiça Desportiva, bem como pelas agremiações Ibrachima Futebol Clube e Associação Atlética Flamengo, em face das decisões proferidas pelo Comitê Disciplinar da Copa São Paulo de Futebol no âmbito do processo 99 de 2025. Com relação às condenações, trago o resumo. Gilberto Tavares da Silva, diretor executivo do Ibrachina, suspenso por 60 dias e apenado com multa de R$ 1.000 por maioria de votos, em virtude de infração aos artigos 243C e 258, ambos do CBJD, sendo observada a redução de pena prevista pelo artigo 182. Hugo Silva de Lima, técnico do Ibrachina, suspenso por 225 dias e apenado com multa no valor de R$ 1.500 por maioria, em virtude de infração aos artigos 219 e 243D, ambos do CBJD, sendo observada a redução do artigo 182. Luiz Fernando Rodrigues Pedrosa, atleta do Ibrachina, suspenso por 2 partidas por maioria, em virtude de infração ao artigo 254A, sendo observado o artigo 182. Rogério Andrade Ferreira, auxiliar técnico do Ibrachina, suspenso por 40 dias e 5 partidas, além de apenado com multa no valor de R$ 500, por maioria em virtude de infração aos artigos 219 e 243F, sendo observada a redução de pena pelo artigo 182. Amaury Pereira da Silva Gandula, da Associação Atlético Flamengo, suspenso por 15 dias em virtude de infração ao artigo 258, sendo também observada a redução de pena prevista pelo artigo 182. Agremiação Ibrachina, penada com multa total no valor de R$ 13.000 por unanimidade, em virtude de infração aos artigos 213, inciso 3, parágrafo 2º, por 2 vezes, e 257, ambos do CBJD. Também foi observada a redução prevista no artigo 182 e a agremiação Atlético de Flamengo, apenada com perda de mando de campo por 2 partidas e multa no valor de R$ 25.000 por maioria, em virtude de infração aos artigos 213, inciso 3, por 3 vezes, 213, inciso 1, 243G, parágrafo 2º, todos do CBJD e observada a redução de pena. Essa é a síntese do relatório. Existem recursos de ambas as partes, né? Tanto da Procuradoria quanto das partes. Vamos dar início com as partes? Okay. Com a palavra? Por favor. Antes de mais nada, gostaria de destacar um ponto, um detalhe importante e que merece a nossa atenção antes de nós adentrarmos em qualquer termo do recurso interposto pela agremiação do Flamengo. Quando o clube vem diante deste órgão judicante, diante desse egrégio tribunal pleno e sustenta que ele não pode ser responsabilizado no presente caso, ele não está dizendo que ele concorda, por exemplo, com gritos homofóbicos. Ele também não está dizendo que ele concorda com arremesso de objeto em campo ou com tumultos na praça de desporto. Ele apenas está, de maneira muito técnica, dizendo que, no presente caso, dadas as circunstâncias do presente caso,
A lei não lhe atribui essa responsabilidade. E isso ocorre por quê? Porque o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, sim, de fato, atribui a responsabilidade pelos atos dos torcedores ao clube, desde que ele tenha dado causa a isso por ação ou omissão. Omissão quando ele deixou de tomar as medidas que lhe cabiam para prevenir e reprimir. Ou por ação quando ele o fez, mas de maneira ineficaz. Passamos à análise. Por quê? Porque não se trata de uma responsabilidade objetiva, onde o clube responderá independentemente da existência ou da análise de culpa. A análise precisa ser feita para que entendamos se o clube de fato precisa responder por essas ocorrências. Façamos, pois, isso. Como maneira de prevenir as eventuais ocorrências negativas, o clube, ora recorrente, contratou o serviço de segurança privada, para além do policiamento, que para um jogo da Copa de São Paulo do Futebol Júnior já era um nível elevado. Nas documentações relativas à partida, a gente pode observar que era de 30 o número efetivo de policiamento para um jogo da Copa de São Paulo de Futebol Júnior. Nós temos jogos do Campeonato Paulista, A4, A3, que não tem esse número de policiamento. E, para além disso, nós tivemos a contratação de segurança privada. O regulamento geral das competições da Federação Paulista de Futebol, ele estipula como maneira efetiva de garantir a segurança da partida a contratação de segurança privada. O regulamento geral das competições da Federação Paulista de Futebol entende essa medida como uma medida extra e sim efetiva para garantir a segurança da partida. Foi feito, havia segurança privada. Infelizmente, as ocorrências vieram posteriormente a acontecer. O que cabia ao clube, então? Reprimir. E também foi feito, doutores auditores, doutoras auditoras. As medidas que cabiam ao clube para reprimir as ocorrências que aconteceram no momento da partida foram feitas. E isso está no processo porque foi comprovado através de testemunho. A testemunha trazida ao processo relatou que, quando os primeiros arremessos no campo foram observados, os dirigentes da agremiação, que estavam no meio da torcida, no meio da arquibancada, tomaram as primeiras medidas para fazer cessar imediatamente o ocorrido. E foi eficaz, tanto que os arremessos pararam naquele momento. Isso está relatado em testemunho. Este mesmo testemunho também relatou que a confusão, o tumulto que aconteceu com os jogadores, do Ibrachina e torcedores da agremiação do Flamengo, frente à janela do túnel que levava ao vestiário da agremiação adversária, agremiação visitante, ocorreram, a bem da verdade, por iniciativa dos atletas da agremiação adversária. E a gente consegue corroborar essa informação com os elementos que estão no processo, porque a janela que ali estava possuía grades finas, com pouco espaço entre os buracos ali, o que impossibilitava que os torcedores da agremiação tivessem quebrado a vidraça. E o testemunho relata, os vidros foram quebrados de dentro para fora. Os estilhaços também estão no chão, lado de fora, o que demonstra que a alegação procede. São elementos que mudam completamente a narrativa dos fatos que haviam sido trazidos inicialmente. Muda totalmente a perspectiva do caso, porque nós temos aqui torcedores que estavam, a bem da verdade, reagindo a uma ação que para eles teria sido injusta. De fato, tem no processo vídeo, e a Procuradoria também menciona isso, de um pai com uma criança nos ombros no meio de um tumulto. E num primeiro momento, a gente fica espantado por que aquele senhor estava fazendo com uma criança ali. E do testemunho a gente pôde observar que essa criança estava no local quando os atletas da agremiação adversária quebraram a vidraça e por isso assustou a criança, e o genitor ali, na qualidade de protetor dele, na verdade estava reagindo, claro, de uma forma assintosa, mas a uma ação que para ele foi totalmente injusta. Veja como isso muda a percepção dos fatos que haviam sido mencionados inicialmente em sede de denúncia. Ainda em relação aos fatos ocorridos na arquibancada, houveram gritos, e destaca-se, gritos, não foram cânticos homofóbicos, foram um grito ou outro isolado, realizado por um ou outro torcedor de forma isolada. E assim que feitos, também foram reprimidos. O sistema de som do estádio foi utilizado para que fosse imediatamente cessada a ocorrência. E a própria súmula relata
que a medida foi totalmente efetiva, porque assim que utilizado o sistema de som do estádio, os gritos pararam. Ou seja, tudo que estava ao alcance do clube, tanto para reprimir como tanto para prevenir como posteriormente para reprimir, foi feito. Nós aqui, como atores na justiça desportiva, precisamos entender os reflexos das decisões que são aqui proferidas. Se o fato de haver segurança privada, por exemplo, que inclusive foi posteriormente o que efetivou a cessação do tumulto ocorrido na praça, se esse fato não vai ensejar, não vai ajudar o clube a demonstrar que ele adotou as medidas que estavam ao seu alcance para eximir de responsabilidade, numa próxima oportunidade, não é justo que o clube pense que não vale a pena fazer isso? Ora, se ele contratou, o fez e mesmo assim não foi levado em consideração, numa próxima oportunidade, vale a pena despender dinheiro, despender tempo e função para fazer novamente isso? Se será condenado de forma objetiva? Esse que é o ponto. As medidas foram tomadas e elas precisam ser levadas em consideração para entender que o clube, apesar de ter havido ato, apesar de ter havido dano e nexo de causalidade entre isso, o clube não responde. Ele não foi agente causador. Ele responde de forma subjetiva. 3 minutos, por favor. Perfeito. Já entro aqui no meu pedido subsidiário, porque o pedido da defesa em sede de recurso é que a agremiação seja absolvida das denúncias e da condenação que foi imposta, porque não há responsabilidade dela perante isso. Caso não seja esse o entendimento dos doutores auditores, das doutoras auditoras, que sejam levadas em consideração 2 atenuantes de pena que também não foram levadas em consideração na decisão de piso. São elas: o fato da infração ter sido cometida pelos torcedores em resposta a uma ofensa moral, uma ofensa à honra do clube, e também em relação ao conteúdo do artigo 182-A do CBJD, que fala da capacidade econômica da entidade de prática desportiva. E por que isso? Porque é fato que ficou comprovado no processo que, em dia anterior à partida, atletas da agremiação adversária fizeram uma live na rede social Instagram. Posteriormente, essa live foi convertida em gravação, ficou nas redes sociais e teve ampla divulgação. Isso mexeu com a torcida. Isso mexeu com a honra do clube. Porque, claro, quando a gente fala em ofensa à honra, o prejuízo disso decorrente é prejuízo moral. E quando nós temos um prejuízo de ordem moral, ele se divide em 2 vertentes. Ou ele é objetivo ou é subjetivo. De fato, o dano moral objetivo, ele é o dano causado ao psicológico, um aborrecimento extremo, um forte sentimento depressivo, e isso, de fato, não se aplica às pessoas jurídicas. Mas nós estamos falando aqui de um prejuízo à imagem do clube. Os vídeos tiveram ampla divulgação e a imagem do clube ficou, sim, de fato, manchada, que fez com que os torcedores agissem da forma como agiram. Então, se não for o entendimento dos doutores auditores pela absolvição do clube, que seja levado em consideração a atenuante de que os atos cometidos pela torcida foram assim cometidos em razão da ofensa à honra da agremiação. E, por fim, claro, a capacidade financeira da agremiação para que seja reduzida a pena, dada a desproporcionalidade da aplicação de uma multa de R$25 mil para uma agremiação que joga a 2ª divisão do Campeonato Paulista, e neste âmbito, especificamente, tratava de uma competição amadora de categorias de base. Obrigado. Muito obrigado, doutor. E com a paridade de tempo aí para a gente seguir. Por favor, doutor. Bom, inicialmente, boa tarde a todos, nobres auditores, procuradoria, secretaria, demais presentes aqui. A defesa, desde já, começa apenas para fins de facilitar o acompanhamento da defesa e informar a ordem que fará a defesa. Primeiro em relação à agremiação Ibrachina, depois em relação ao senhor Gilberto, depois em relação ao senhor Hugo Silva de Lima, ao senhor Luiz Fernando Rodrigues, o atleta, a quem a defesa vai pedir apenas que seja mantida a decisão de piso e não pleiteou recurso, apenas para que não seja majorado conforme requerido pela Procuradoria. E, por fim, em relação ao senhor Rogério Andrade Ferreira, o auxiliar. Bom, com relação à agremiação Ibrachina, o clube foi absolvido da danificação às placas, e aqui a defesa faz essa sustentação apenas em razão do recurso voluntário apresentado pela Procuradoria. A razão pela qual o Ibrachina foi absolvido em relação a isso é porque o artigo em comento não se aplica às entidades de prática desportiva, apenas às pessoas naturais. Então, diante disso, a defesa requer que seja mantida a absolvição por não haver tipo
passível de punição ao Ibrachina em relação a esse caso. Já com relação às multas pelo lançamento, cada multa de R$ 4.000, em relação à primeira delas, o Ibrachina foi punido pelo suposto lançamento de uma baqueta dentro de campo. Conforme bem demonstrado no Tribunal de Piso, havia no local destinado à torcida do Ibrachina, por uma questão de comercialização dos ingressos, de distribuição dos ingressos, torcedores do Ibrachina e do Flamengo. Diante disso, não há como, conforme bem destacado nas razões recursais apresentadas, e aqui não vamos nos adentrar muito porque já está tudo posto, não há como se identificar que tenha sido um torcedor do Ibrachina. O árbitro viu, quem viu e relatou, viu que foi lançado em direção à torcida onde estava o Ibrachina. No entanto, não identificou quem foi. Não caberia ao Ibrachina identificar, porque pode ser que seus membros sequer tenham visto esse lançamento, mas o lançamento ocorreu naquela região, não há como se ter certeza a respeito da autoria de quem foi. Então, diante disso, a defesa pede pela absolvição por não se ter a prova cabal para se condenar o Ibrachina em relação a isso. Mas, caso assim não entendam, que seja reduzida, considerando que foi um único objeto. E comparando com a equipe do Flamengo, foram lançados pedras, foi lançado isqueiro, foi lançado chinelo, foi lançado garrafas. Não se pode a punição do Ibrachina pelo lançamento de um único objeto ser equiparado à punição dada ao Flamengo pelo arremesso de ao menos 7 objetos diferentes em 3 momentos diferentes da partida, 2 momentos diferentes da partida. Então, a defesa pede subsidiariamente a redução da punição ao Ibrachina. Também o Ibrachina foi condenado pelo lançamento de garrafas por parte de seus atletas em direção à torcida. Assim como no caso do artigo 219 em relação à danificação da praça de desportos, esse artigo não se aplica à entidade de prática desportiva. Esse ato ele foi cometido pelos seus atletas. Caberia à Procuradoria identificar os atletas ou ao árbitro e, consequentemente, à Procuradoria, denunciar os atletas, verificar aqueles que fizeram o lançamento e assim puni-los. O Ibrachina não pode ser responsabilizado pelo ato de seus atletas, que efetivamente podem responder por isso, diferentemente da sua torcida. Tanto é que o artigo ele fala cabalmente que a punição ocorrerá caso seja lançamentos de sua torcida. Não fala de atletas, não fala de representantes, não fala de diretores, não fala de jogadores. Fala torcida. A torcida do Ibrachina, nesse caso, não fez nada. Quem fez foi a torcida do Flamengo, que joga garrafas no segundo momento em direção aos atletas do Ibrachina, que nada tinham feito da primeira vez, e eles revidam o lançamento de objetos. Então, por isso, a defesa entende que não é aplicável o artigo 213 nesse caso. Então, por isso, a defesa pede pela absolvição da entidade, mas, caso assim não entendam, que seja reduzida a pena. Depois, o Ibrachina foi condenado em R$5.000 em razão da participação em rixa. A defesa entende que não houve rixa, não houve tumulto, não houve nada. Como em muitos jogos, ouso dizer que a maioria dos jogos mata-mata, ao final do jogo, que tem um pênalti aos 90 minutos de jogo, 43 do segundo tempo, salvo o melhor juízo, foram em direção ao árbitro reclamar. O árbitro não relata ameaças, o árbitro não relata xingamentos específicos, o árbitro não relata agressões de parte a parte, o árbitro não relata nada. Apenas relata reclamações assintosas e que foram contidas pelo policiamento. Ponto. É a única questão que está denunciada. Então, diante disso, além disso, a defesa entende que eram possíveis ser identificados os atletas, como a defesa coloca em suas razões. A defesa, em questão de segundos, identificou diversos atletas ali, membros da comissão técnica, que estavam ali presentes. Então, seriam identificáveis. Então, diante disso, a defesa pede pela absolvição da agremiação, ou caso assim não entendam também, pela sua redução, considerando o artigo 182A, considerando que o Ibrachina sequer tem uma equipe profissional para disputar campeonatos. Então, se a situação financeira do Flamengo é uma, a do Ibrachina é ainda inferior, tendo em vista que não há competições profissionais. Bom, passando agora ao senhor Gilberto, ele é absolvido de um dos atos por ter discutido com um membro da sua própria equipe, que inclusive é sua irmã. Então, houve a denúncia em relação a isso, mas o Tribunal de Piso entendeu pertinentemente que não caberia condená-lo em relação a isso. Então, a defesa pleiteia a manutenção dessa absolvição. Já em relação à suspensão de 30 dias por um bate-boca a defesa estranha que o senhor Gilberto aparentemente bateu boca com ninguém, porque não há nenhum outro denunciado em relação a esse bate-boca.
ou ele estava falando sozinho, o que acredita que não seja o caso, ou houve um erro aí na súmula de identificar quem foi o membro do Flamengo que ele teria discutido, ou o membro da Federação Paulista com quem ele teria discutido. E, inclusive, o ouvinte, o informante do Flamengo no Tribunal de Piso, ele diz, ou ele estava batendo boca com alguém do Flamengo, mas não há identificação de quem foi do Flamengo. Então, em questão da equidade, ou os dois deveriam ter sido denunciados, ou nenhum dos dois. Então, diante disso, a defesa pede pela absolvição do senhor Gilberto, ou, caso assim não entendam, que seja reduzida essa punição. Além disso, o senhor Gilberto foi suspenso por 30 dias e multa de R$500 por uma suposta ameaça, conforme bem relatado por todos ali presentes. O membro da federação que entra em campo não estava identificável, não era possível identificá-lo, estava... 3 minutos, tá, doutor? Posso pedir um pouquinho, uma extensão pequena de prazo, considerando a quantidade de denunciados? Nós estamos na paridade aí de defesa, doutor, no tempo. Eu concordo. Em mais 2 minutos. Perfeito. Pode ser? Tudo bem, Claro. doutor? Ele houve essa discussão com o membro da federação, mas que não estava identificável. Não era possível identificar quem era que se tratava. O próprio informante do Flamengo também diz isso. Estava com o crachá virado, não estava com uniformizado para identificá-lo que ele era da federação. O senhor Gilberto achou que ele era um membro da equipe do Flamengo e estava no bate-boca. Então, por isso, ele havia batido boca ali ou teria dito palavras a esse membro da federação. No entanto, a defesa entende que há, de fato, uma infração penal, uma infração disciplinar, mas que essa infração não é ameaça, é apenas um xingamento, como previsto no artigo 258. Então, a defesa pede a desclassificação para o artigo 258. Já em relação ao senhor Hugo, treinador, a defesa não vai dizer que ele não chutou a placa, pois isso seria até má fé, mas, de fato, ele chuta a placa, só que sua punição não está com a aplicação do artigo 182, como todos os outros. Então, a defesa pede exclusivamente que aqui, em relação à placa, seja aplicado o artigo 182, a redução pela metade. E em relação a incitar o ódio, aqui a defesa pede, esse é o principal pedido da defesa. O senhor Hugo ele está denunciado e foi punido por supostamente incitar o ódio e a violência. Ele não incita o ódio, ele não incita a violência. Ele sai de campo, ele chuta a placa. Isso por si só não é incitar a violência, é um mero desabafo. Ele chuta a placa, ele sai de campo, não há relato de palavras, não há imagens dele xingando, não há imagem dele fazendo gestos, não há nada. Absolutamente nada. A defesa pede pela absolvição do senhor Hugo pela falta de elementos capazes de condená-lo, mas caso assim não entendam, que seja desclassificado para o artigo 258, aplicação da pena mínima. Em relação ao atleta, a defesa já se manifestou. Por fim, em relação ao senhor Rogério Andrade, que foi... só mais uma coisa em relação ao senhor Hugo, ele foi denunciado, foi apenado em 10 partidas, reduzido pela metade para 5. Só que a pena máxima prevista é de 6 partidas. Então ele não pode ser apenado com 10 partidas, reduzido pela metade. Então a defesa pede subsidiariamente que seja aplicado 6 partidas, a pena máxima reduzida pela metade. Por fim, em relação ao senhor Rogério Andrade, que foi suspenso por 40 dias pela danificação à placa, o próprio acórdão deixa claro que ele não danificou a placa. Não há dano efetivo à placa. Então a defesa pede desde já a sua absolvição em relação a isso, porque é impossível ele danificar a placa sem haver dano à placa. Então, pleiteia a sua absolvição. E por fim, a pena de 5 partidas e multa de R$500, a defesa pede que seja entendido que não houve ofensa à honra por parte do senhor Rogério, mas sim que há apenas um xingamento comum de jogo, jamais é dirigida à pessoa do árbitro, mas sim uma reclamação genérica, como todas são feitas. Então a defesa pede a desclassificação para o artigo 258. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor. Cumpriu os 10. Precisou. Obrigado. Por favor, a procuradoria. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Bom, as razões recursais foram apresentadas previamente, eu não farei a leitura como de praxe. Reitero apenas que trata-se de um caso gravíssimo e a Procuradoria, então, aguarda o rigor de Vossas Excelências no julgamento. Obrigado, doutora. Por gentileza, doutora Marina, nossa relatora. Doutores, eu também, fugindo da praxe, eu não vou ler o voto inteiro, é um voto bastante extenso e, caso os doutores peçam, acórdão será juntado aos autos, mas enfim, o voto está aqui pronto. Eu vou ser bastante breve aqui, embora seja um caso longo. É um caso bastante grave, é um caso que
as imagens foram vistas a exaustão na imprensa. É um caso que chama a atenção, como bem destacou um dos defensores, por ter uma imagem bastante forte em que a torcida tem um torcedor com um filho nos ombros e que a torcida e os atletas ficam ali numa contenda que é bastante séria. Então, eu vou dividir aqui por etapas, presidente. Nós podemos fazer por voto, então, Sim, iniciando. Aí a senhora vê a ordem. Com relação ao Ibrachina, há dois momentos, então, de arremesso de objeto. Um, que é o arremesso de uma baqueta. A agremiação foi condenada a pena de R$3.000, e no segundo momento, que foi aquela troca de objetos, a pena de R$5.000, já considerando, então, o 182. Nesse caso, especificamente com relação a essas penas de arremesso de objetos, eu peço vênia ao doutor Leonardo, que fez a sustentação oral. Não é adstrito à torcida, nesse caso, embora seja agremiação visitante, o parágrafo 3º fala em agremiação, a torcida da agremiação visitante, ele é um caso atípico de uma competição em que, na prática, ambos são responsáveis por resguardar a segurança da praça do desporto. Então, nesse caso, considerando a gravidade dos fatos e o quanto estabelecido no artigo 178 do CBJD, eu estou sugerindo a incrementação da pena, então, a condenação à pena de R$8.000 pelo arremesso da baqueta e R$16.000 do arremesso dos objetos, dividido, então, por 2, nos termos do artigo 182, a pena de R$12.000. Com relação à absolvição pela infração de dano, assiste razão a defesa e assistiu razão a auditora relatora da comissão, do comitê específico da Copinha, uma vez que, de fato, é uma infração que somente pode ser praticada por pessoa física. Portanto, tendo sido identificado, e me parece, assistindo à sessão de julgamento, que isso efetivamente foi, poderia, inclusive, a Procuradoria aditar a denúncia, oferecer nova denúncia com relação àquele que efetivamente causou esse dano. Por fim, com relação à prática prevista... Absolvição? Absolvição mantida com relação ao dano. E com relação à prática do artigo 257, o caso foi um caso bastante grave, uma competição de base, em que, como bem destacou o defensor do próprio Ibrachina, é um filiado de base da Federação Paulista de Futebol. Então, ele não tem futebol profissionalizado, então, equipes adultas, estão somente equipes do sub-20 para baixo, o que demonstra a necessidade de maior cuidado com aqueles que estão sob a tutela. Então, nesse caso, não levando em conta esse fato que eu trouxe, mas tendo em vista a gravidade dos fatos, as consequências causadas, estou incrementando a pena, então, para a pena de R$24.000 e reduzida nos termos do artigo 182, também, considerando se tratar da Copa São Paulo, a pena de R$12.000. Com relação... Obrigada, doutor Leonardo. Então, 20.000, reduzido, então, pela metade, R$10.000. Com relação à Ibrachina, como voto, presidente? Eu posso prosseguir? Vamos prosseguir, então. E depois volta tudo... É melhor fracionar, né? Porque tem bastante coisa, né? Então, referente ao Ibrachina, a pena foi majorada, né, para R$8.000 pelo arremesso da baqueta, mais 16.000 dos objetos, com 8.2, majorado para 12.000. Absolvição no dano, e no 257 de 20.000, com a redução do 182 para R$10.000. Esse é o voto da doutora Mariana. Doutor Patrick? Presidente, só para fazer constar, então, da ata, conheço dos recursos para dar provimento tão somente ao recurso da Procuradoria no que se refere a incrementar as penas que já foram expostas. Ok. R$8.000 da baqueta, 16.000 dos objetos. Com 8.2 dá 4, mais 4 mais 8, né, dá 12.000. Mais no dano à absolvição, mais os 10.000 do 257 lá do final, e somado aos 12.000 dá 22.000. Conhece dos recursos dando provimento ao da Procuradoria, certo? Doutor Pavan, por favor. Boa tarde a todos, senhor presidente. Boa tarde à nova Procuradoria, nobres pares.
Também quero fazer uma saudação ao Dr. Leonardo Andreotti, grande amigo, ex-presidente do BDD e também secretário da Comissão de Direito Esportivo da OAB São Paulo. Eu acompanho na íntegra o voto da relatora, senhor presidente. Obrigado. Doutor Adalto? Boa tarde a todos e aos presentes. Cumprimento os advogados pelas suas sustentações e peço vênia para acompanhar na íntegra o voto da relatora. Com a relatora referente ao Ibrachina. Doutora Sônia? Boa tarde a todos. Quero saudar aqui o doutor Leonardo também. Acompanho na íntegra o voto da relatora, presidente. Doutora Sônia acompanha na íntegra referente ao Ibrachina. Doutor Pedro? Presidente, boa tarde a todos. Também vou acompanhar na íntegra a relatora. Com a relatora, doutor Manuel? Obrigado, presidente. Cumprimentar todos os auditores na pessoa do nosso presidente. Também cumprimentar o amigo doutor Leonardo, o doutor Elton e a doutora Alessandra, presidente da terceira comissão. Eu acompanho o voto da relatora na íntegra, presidente. Obrigado. Vamos para o segundo fracionamento aqui. A senhora vai para Gilberto ou quer fazer do clube? Pode fazer do Flamengo, então. Eu passo ao voto com relação à Associação Atlética Flamengo. Então, com relação ao Flamengo, há 3 imputações de artigo 213 por arremessos. Como bem destacado na sustentação oral e nos autos, não há como se comparar o arremesso de uma baqueta, que é um objeto único, a uma chuva de arremessos de objetos que são bem visíveis nas imagens. Então, não há nada que elida a necessidade de responsabilizar a agremiação. Então, nesse caso, a minha sugestão de voto é a exasperação da pena com relação a esse fato de arremesso de diversos objetos, pedras, isqueiros, chinelos e garrafas de plástico. Então, exasperando essa pena ao patamar de R$20 mil, exasperando a pena com relação ao segundo fato a R$16 mil e a R$8 mil a terceira infração. Então, isso totaliza R$44 mil. Então, aplicando-se o artigo 182, chega-se a pena com relação às 3 infrações do artigo 213, R$22 mil. Com relação à pena imposta, com relação à prática do artigo 257, não vou ser repetitiva, mas, de fato, são fatos que foram muito gravosos. Então, nesse caso, a minha sugestão é o acatamento do recurso interposto pela Procuradoria para aumentar a pena aplicada ao patamar de R$24 mil, reduzida a metade. É 20 mil? R$20 mil, reduzida a metade, então, a R$10 mil. Por fim, com relação ao artigo 243G, também não há nada nos autos que afaste essa possibilidade. Se tratando de conduta grave que é equiparada à prática de racismo e outras práticas execráveis na humanidade, a minha sugestão, então, é a pena de R$12 mil, reduzida a metade, portanto, R$6 mil. No entanto, com relação à pena de perda de mando de campo, considerando a argumentação defensiva, bem como o regulamento da competição, eu dou provimento parcial, então, ao recurso da defesa para afastar a pena de perda de mando de 2 partidas. É como voto, presidente. Portanto, então, dou parcial provimento ao recurso da Procuradoria para incrementar as penas e dou parcial provimento ao recurso da defesa para afastar a pena de perda de mando de campo por 2 partidas. Antes do... Obrigado, doutor Mariana. Só para... Então, seguirmos com o voto agora do Flamengo. Então, o voto da relatora ficou no 213, na primeira, segundo e terceiro atos, vamos dizer assim, 20 mil, 16 mil e 8 mil, com 82, 22 mil. No 257, 20 mil também, com o benefício 10 mil. No 243G, 12 mil, caindo para 6 mil no 82. E afastando a pena de perda de mando de campo. Por gentileza, doutor Pavan. Com a relatora. Doutor Adalto. Com a relatora, senhor presidente. Doutora Sônia. A relatora, presidente. Doutor Pedro. Com a relatora, presidente. Doutor Manuel. Com a relatora, presidente. Obrigado. Agora,
senhora vai. Gilberto, Hugo. Senhor Gilberto, portanto. Gilberto. Então, eu passo a analisar os recursos interpostos com relação ao acusado Gilberto Tavares, que é diretor do Ibrachina. O senhor Gilberto ele havia sido denunciado por 2 infrações do artigo 258, sendo a primeira direcionada à própria irmã, com relação à qual ele foi absolvido, e uma segunda direcionada a uma pessoa não identificada da outra agremiação. Além disso, ele também foi denunciado por uma ameaça contra um representante da Federação Paulista de Futebol. Então, passando aos artigos 258, com a devida vênia à defesa, bastante combativa e competente, como sempre, o fato de essa conduta antidesportiva e antiética ter sido cometida contra a própria irmã não afasta a necessidade de condenação do senhor Gilberto, uma vez que eles estavam ali não na condição de 2 irmãos, mas na condição de 2 colegas de trabalho, membros de uma agremiação. Portanto, eu reformo a decisão nos termos do recurso da Procuradoria, conforme requerido, para condená-lo a pena de 30 dias com relação a essa infração praticada contra a irmã. Mantenho a condenação subsequente com relação aos 30 dias, com relação a essa contenda contra um indivíduo não identificado, e não obstante aqui a argumentação posta, não é necessária identificação, simplesmente basta que haja prova, e houve, inclusive, na sessão de julgamento, que, repito, assisti à sessão e tive a oportunidade de assistir. Por fim, não obstante haja argumentação da defesa, no sentido de que o membro da Federação Paulista de Futebol estava descredenciado, as imagens, elas mostram o sentido contrário. Era um funcionário da Federação Paulista de Futebol que estava credenciado, que é membro do Departamento de Operação de Jogo, portanto, é conhecido das pessoas, tanto assim é que a própria irmã do senhor Gilberto, quando ouvida em sessão de julgamento, afirma que conhece esse membro da Federação. Assim sendo, eu acato o recurso da Procuradoria para aumentar a pena imposta ao patamar de 60 dias, mantendo a pena pecuniária de ameaça. Então, 120 dias, reduzido a metade 60 dias, 60 dias reduzido a metade 30 dias e mantendo a condenação dos 30 dias. É como voto com relação ao senhor Gilberto. Só tirando uma dúvida. Da irmã, a senhora 30 dias. 60 dias. 60 para 30. 60 para 30. Do segundo não identificado, 60 para 30 também. Mantendo a pena imposta e aumentando a da ameaça para 120. Para 120 e cai para 60. Então ficamos com 120 dias no total. Doutor Patrick? Com a relatora. Doutor Adalto? Com a relatora, senhor presidente. Doutora Sônia? Com a relatora, presidente. Doutor Pedro? Com a relatora, presidente. Doutor Manuel? Com a relatora, presidente. Obrigado. Doutora Mariana, próximo. Próximo, portanto, Hugo. Hugo, que é o técnico do Ibrachina. Presidente, se eu puder resumir, com relação às pessoas físicas aqui, a única alteração que eu estou sugerindo, então a minha sugestão é receber os recursos e negar provimento de ambas as partes, exceto com relação ao recurso da defesa com relação ao senhor Rogério Andrade Ferreira, que é o auxiliar técnico do Ibrachina, que foi de fato condenado acima do máximo legalmente estabelecido, então a penalidade aplicada a ele máxima seria de 6 partidas, portanto, reduzindo-se a 3 e não 5, como consta do voto da comissão, do Comitê Disciplinar de Piso. Então, no restante, com relação às pessoas físicas, eu mantenho todas as decisões na forma como elas foram impostas. Hugo, Luiz Fernando e Amauri. Isso? Isso, Hugo, Luiz Fernando e Amauri. Mantém a pena conforme imposta. E com relação ao senhor Rogério Andrade, reduz-se a pena de partidas De imposta 10 para 6, portanto, caindo pra aplicando-se 3. 8.2 para 3. Então agora nós vamos votar referente ao senhor Hugo, senhor Luiz Fernando e senhor Amauri.
E senhor Rogério também, que é a pena de 6.182 vai para 3. Então, doutor Patrick. Com a relatora. Doutor Adalto. Com a relatora, senhor presidente. Obrigado. Doutora Sônia. Com a relatora, presidente. Obrigado. Doutor Pedro. Com a relatora, presidente. Obrigado. Doutor Manuel. Com a relatora, presidente. Obrigado. Finalizamos dessa forma. Julgamento, alguma dúvida? Obrigado. Obrigado, boa sessão a todos. Obrigado. Finalizado 99, passamos para a próxima preferência, processo 98. Processo 98, o relator doutor Manuel. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso voluntário interposto pela agremiação Vasco da Gama, Sociedade Anônima do Futebol, em face de decisão proferida pelo Egrégio Comitê Disciplinar da 55ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, que condenou a recorrente por unanimidade pela prática da infração disciplinar prevista no artigo 243-G, parágrafo 2º do CBJD, com aplicação da pena de multa no valor de R$ 5.000, em razão de gritos de cunho homofóbico e sexual advindos de sua torcida. Consta da súmula que, após o término da partida, o árbitro foi informado pela diretora de jogo, a senhora RBN, somente consta as siglas, que no início do segundo tempo foram identificados gritos de cunho homofóbico e sexual vindos da equipe mandante, sendo necessário ser anunciado no alto-falante do estádio. Informa ainda que não houve necessidade de paralisação da partida. Na sessão de julgamento, a douta Procuradoria sustentou os termos da denúncia e a agremiação realizou a sua defesa. Inconformada com a decisão proferida, o Vasco da Gama interpôs recurso voluntário, tempestivo e com preparo devidamente recolhido, pleiteando sua absolvição ou subsidiariamente que a conduta fosse desclassificada para o artigo 191, sustentando que possui vasto histórico de preocupação com temas sociais, possui condutas de apoio à comunidade LGBTQIA+, AP+, e de combate à discriminação, que não era a mandante da partida e que, portanto, não poderia ser responsabilizada, sustentou a ausência de provas da materialidade da conduta descrita em súmula, bem como questionou as formalidades do documento, que constava apenas com a sigla do nome da diretora de jogo, e que não poderia ser responsabilizada por atos de espectadores na forma da nova Lei Geral do Esporte. Em suas contrarrazões, a Procuradoria defende a manutenção da decisão proferida, sustentando que, em que pese a apresentação pelo recorrente das ações inclusivas que possui, isso não o exime de ser responsabilizado na eventualidade de qualquer irregularidade ou infração, e ainda que a alegação de inépcia da súmula, que não constou o nome completo do oficial que relatou o ocorrido, não deve prosperar, por ser a diretora de jogo uma colaboradora da Federação Paulista de Futebol, que a agremiação poderia ter solicitado tal informação e que a recorrente não juntou qualquer prova que demonstrasse que o fato narrado não teria ocorrido. A Procuradoria-Geral se manifestou no mesmo sentido em seu parecer. Presidente, eis o relatório. Obrigado. O advogado está online. Doutor Pedro, é isso? Correto, presidente. Boa noite. Boa noite. Por Senhor gentileza. presidente, eminente relator, ilustre membro da Procuradoria, demais auditores desse pleno disciplinar, os quais cumprimento. Primeira vez que eu faço uma sustentação nessa casa, apesar de advogar alguns anos para o São Paulo Futebol Clube. É sempre uma honra estar aqui perante Vossa Excelência. Excelência, inicialmente, antes de entrarmos propriamente no mérito da causa, o Vasco da Gama vem repudiar, como sempre faz, como sempre fez e como sempre fará em todos os fóruns, qualquer tipo de discriminação, preconceito em relação à causa de gênero, causa de raça, credo ou qualquer tipo de discriminação. Está na sua própria essência como clube, em seus valores e seus pilares fundamentais como instituição. O Clube de Regatas Vasco da Gama ele já foi perseguido ao longo dos anos, até mesmo na federação local aqui do estado do Rio de Janeiro. Houve até uma exclusão de um campeonato, haja vista a questão de atletas negros e operários naquele momento, no início do século. E, nos últimos anos, a questão da causa LGBTQIA+, está sendo colocada em foco. E o Vasco, obviamente, faz a sua meia-culpa como instituição de vanguarda de não ter se atentado antes a essa causa e não ter
promovido ações mais efetivas antes. Mas o fato é que, nos últimos anos, desde 2019, desde 2020, o Vasco vem adotando condutas que são padrão globais. Requereu que sua torcida assinasse um termo de conduta para que abolisse todos os cantos homofóbicos em seu estádio, adquiriu diversos tipos de consultorias para a inclusão da comunidade em seus quadros. Nós temos agora grandes funcionários, componentes dessa comunidade. E, mais do que isso, enquanto alguns clubes ao redor do Brasil ainda se refutam a esse tipo de debate, que alguns clubes que não conseguem sequer fazer uma nota de Twitter repudiando práticas homofóbicas, que ainda tratam práticas homofóbicas como piada, o Vasco da Gama fez uso dos maiores símbolos de sua história, que é a sua faixa transversal para a visibilidade da causa. Ou seja, desde 2021, o Vasco tem um terceiro uniforme com as cores do arco-íris, que representam a comunidade. Então, o Vasco tem feito tudo que tem a seu alcance para impedir que esse tipo de ato ocorra. Mas, no caso em tela, nós temos uma questão puramente jurídica e processual. Nós tivemos diversos casos aqui, durante a Copinha, em que a Procuradoria foi muito diligente. Seja no caso anterior do Flamengo, seja no caso do Juventus, que ainda vai ser julgado, que foram juntadas provas de vídeo, reportagens, notícias, tudo que mostrasse que os fatos ocorreram, que os cantos ocorreram. No caso em tela, não há nenhuma prova. Nada, absolutamente nada que isso ocorreu. E mais, há somente um relato de um árbitro que disse que não presenciou os fatos, que disse que a partida não foi paralisada, que não houve qualquer necessidade de intervenção da comunidade e que houve um relato de uma profissional identificada por siglas, que até agora o Vasco não sabe quem é, que houve cantos homofóbicos. Não diz que cantos foram esses, de que forma foram feitas e da onde foram proferidos. E mais, excelências, o Vasco na Copinha, ele é um convidado. O Vasco é um convidado. O Vasco não tem a operação de segurança do jogo. O Vasco não tem a operação de venda de ingressos. Apesar de ser um clube com uma torcida nacional, o fato é que o Vasco nada poderia reprimir, nada poderia fazer no momento em relação a isso. E mais, o regulamento específico da Copinha ele é bastante claro. Cabe ao representante da cidade sede tomar as medidas necessárias para a organização e segurança de uma partida. O que a Procuradoria tenta fazer nesses autos é terceirizar a culpa do evento a um clube que entra com convidado. E mais, o que eu posso dizer em relação aos autos específicos é que sequer podemos identificar se são torcedores do Vasco. Porque, como nós vimos com grandes fotos ao longo do documento do processo, a torcida do Vasco tem bandeiras, tem músicas, usou de fumaça colorida em seus jogos. No máximo que nós temos aqui em jogos da Copinha são simpatizantes, que não têm relação institucional e vínculo emocional com o Clube de Regate Vasco da Gama. Porque se tivessem esse tipo de vínculo, eles entenderiam os valores do Vasco da Gama. E os valores do Vasco da Gama não prevêem atos discriminatórios. O que também chama espécie ao Vasco da Gama é que o Vasco foi alvo de cantos homofóbicos noticiados no jogo anterior, com prova de vídeo, com notícia, o seu goleiro foi perseguido, e no jogo seguinte há um relato que não diz nada. E mais, numa cidade sede que também foi alvo de cantos homofóbicos, de uma denúncia do Vasco. Se os senhores não recordam, o goleiro do Vasco recebeu diversos cantos sobre a sua namorada, dizendo que a sua namorada, enfim, tinha relacionamentos extraconjugais, chamando a sua namorada de diversos nomes. Os torcedores locais pesquisaram o nome da namorada do goleiro do Vasco para fazer esse tipo de coisa. E aí, no mesmo estádio do Nacional, 2 rodadas depois, há um suposto canto homofóbico da torcida do Vasco. Excelências, data máxima vênia. A denúncia ela não se sustenta em pé. Então, o pedido do Vasco da Gama é que seja absolvido em relação à conduta. Mas caso não seja entendimento de Vossas Excelências,
o Vasco não pode receber desse tribunal o mesmo tratamento de clubes que perpetuam práticas homofóbicas e que sequer fazem uma nota oficial para repudiar esses tais atos. Nós vimos alguns clubes de São Paulo que fazem até piada no Twitter até hoje com outros clubes. O Vasco não é esse tipo de clube. Então, aplicar uma pena de R$5.000, com uma diferença de tão somente R$1.000, por exemplo, ao Flamengo, no processo anterior, que é a prova, é completamente desproporcional e irrazoável. Então, o pedido aqui, no máximo, a desclassificação para o artigo 9.1, com aplicação de advertência, caso seja mantido no 243G, seja aplicada a pena mínima de R$1.000. Esses são os termos da defesa, presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Doutora Procuradoria, por gentileza. Obrigada, presidente. Só nos termos do parecer, mas eu gostaria de destacar aqui, em que pese os esforços do nobre defensor em negar que esse ato tenha ocorrido e que haja provas nos autos, o que consta aqui, né, do relatório do árbitro é que os gritos que foram identificados de cunho homofóbico, vindo da equipe mandante do Vasco da Gama, eles foram inclusive anunciados, né, no alto-falante do estádio para que cessassem. Então, eu acho que provas aqui existem, né, não há provas da defesa de que não ocorreram. Portanto, dada a gravidade, né, do caso, também peço que Vossas Excelências julguem com o devido rigor. Como peço, presidente. Obrigado. Doutor Manuel, senhor relator, por gentileza. Obrigado, presidente. Cumprimentar o nobre defensor, doutor Pedro Henrique, pela defesa e pela participação na nossa sessão. Inicialmente, destacar o vasto material que foi trazido pela agremiação Vasco da Gama, de campanhas sociais inclusivas, ações importantes que devem ser incentivadas. Mas aqui eu vou me ater aos fatos objeto do presente processo. Com relação à tese de inépcia da súmula, tenho que, embora devesse constar o teor do que foi dito e o nome da diretora, certo é que esses pontos não afastam a presunção relativa de veracidade da súmula e não prejudicaram a defesa da agremiação, que em última hipótese poderia, como bem trazido pela nobre procuradora, até ter solicitado o nome dessa diretora. E aqui eu aproveito para repetir esse trecho que a doutora Maria Fernanda, procuradora-geral, mencionou, que a súmula é clara de que os gritos de cunho homofóbico e sexual vieram da equipe mandante, sendo necessário um anúncio no alto-falante para que isso fosse encerrado. No mérito, entendo que devidamente comprovada, portanto, a prática de ato discriminatório, comportamento que deve ser rechaçado por esse tribunal, reforçado pelo fato de que houve, repito, a necessidade de anunciar no alto-falante, ainda que a partida não tenha sido paralisada. Também não deve prosperar a tese de que a agremiação não é responsável por atos de espectadores da partida na forma da nova Lei Geral de Esportes, considerando que essa conduta possui expressa previsão no CBJD, parágrafo 2º do dispositivo em que foi denunciado. E diante de eventual conflito aparente de normas, o CBJD deve prevalecer em observância ao princípio da especialidade. Por fim, não há que se falar na desclassificação da conduta ora analisada, que, portanto, se subsume adequadamente à infração disciplinar em que se baseou a denúncia e que culminou na condenação da agremiação pelo Comitê Disciplinar. Ante ao exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo-se a decisão proferida na origem, com a condenação da agremiação no artigo 243G, parágrafo 2º do CPJD, com a manutenção da pena de multa no valor de R$5.000, considerando se tratar de competição amadora e a ausência de maiores detalhes na súmula para eventual acréscimo na dosimetria. Presidente, é como voto. Obrigado, doutor Manuel. Vamos. Doutora Mariana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Patrick. Da mesma forma, excelência. Doutor Adalto. Com o relator, senhor presidente. Doutora Sônia. Com o relator, presidente. Doutor Pedro. Presidente, vou acompanhar o relator, mas queria já registrar que o caso é grave e acho que
a pena está bastante branda. Obrigado. Mantém. Mantém com o relator, da mesma forma que a presidência. Então, por unanimidade, mantendo a decisão. Obrigado, doutor Pedro. Presidente, vou pedir lavatura de acórdão para recurso. Obrigado. Pois não, obrigado. Mais uma preferência aqui, o processo 89, advogado doutor Alberto Chagas. Doutora Mariana, nossa relatora, por gentileza, ao relatório. Trata-se de recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo interposto pela agremiação Clube Atlético Juventus em fase de decisão preferida que condenou a agremiação a pena de R$ 10.000 pela prática prevista no artigo 243G do CPJD. Segundo consta da denúncia, a partida foi paralisada aos 11 minutos de jogo em decorrência de terem sido proferidos por torcedores do Juventus gritos homofóbicos e cânticos pornográficos direcionados à namorada do goleiro da equipe do Vasco da Gama. Acompanhe a denúncia vídeo a fim de comprovar o alegado. E resignado com a condenação, o Clube Atlético Juventus alega nas razões recursais que, diante do acúmulo de torcedores e problemas no reconhecimento facial da entrada do estádio, a PM autorizou o público a entrar para assistir a partida. Assim, aqueles torcedores queriam apenas presenciar o espetáculo, não propriamente eram torcedores do Juventus, se alojando em qualquer espaço do estádio, bem como que a equipe teria tomado as precauções cabíveis para evitar tais episódios, além de não ser a mandante da partida. É o relatório, presidente. Obrigado. Doutor Alberto. Boa noite. Boa noite. É um prazer. Ô Celso, realmente, quando a Polícia Militar não conseguiu fazer o reconhecimento facial, foi liberada a entrada de uma pequena multidão dentro do estádio. Não quer dizer que toda essa torcida que estivesse lá fosse do Juventus. É uma torcida mista. E foi pedido, foi implorado, mas a torcida inflamada, ela começa a falar qualquer coisa, Excelência. Não é torcedor do Juventus, porque o Juventus não pratica esse tipo de esse crime. Nós, o Juventus, temos vários casais homossexuais, tudo associado com seus filhos. O Juventus realmente não vê por esse lado, e não foi torcedor do Juventus. Então, não vejo o porquê do Juventus ser condenado. Não tem lógica. Se qualquer um, hoje em dia, qualquer um compra a camisa de qualquer clube para ir ao estádio e se manifestar. Tá? E mesma coisa aconteceu aqui com o nosso colega e ele foi multado em 5 mil. Eu acho que a defesa não tem muito o que falar, ela já está tudo aí nos autos. Tá? Então não dá que se apurar a responsabilidade para o Juventus. Essa é a defesa, Excelência. Obrigado. Da outra procuradoria, por gentileza. Nos termos do parecer, presidente. Nobre relatora, se tiver apta o voto. Apta o voto, presidente. Em que pese a argumentação da defesa, essa auditora não vislumbra outra forma de identificar um torcedor, senão uma pessoa vestindo a camisa do time no local da torcida, ofendendo um membro da equipe adversária. Acho que não há nada mais claro que isso para identificar um torcedor. Então, tal fato não elide a responsabilidade do Juventus. Como se não bastasse, com relação à alegação de que no processo anterior houve condenação à pena de R$ 5.000, há de ter em vista que lá se trabalhava com um único fato, sendo que aqui são 2 fatos. É um caso que viralizou, inclusive, nas redes sociais, de que os torcedores do Juventus ficaram propalando ofensas à namorada do goleiro e ofendendo o goleiro, ou enfim, propalando ofensas homofóbicas em direção a ele. Então, aqui a gente está trabalhando com fatos mais graves, portanto, que merecem reprimenda mais severa. Nesse sentido, então, conheço do recurso para negar provimento. A relatora negando provimento ao recurso. Doutor Patrick. Com a relatora. Anterior, de fato, a pena ficou aquém, mas como não havia recurso da Procuradoria, não cabe a esse tribunal uma reforma impérios. Nesse caso, não só estavam
vestidos com a camisa do Juventus, como tiveram o trabalho de pesquisar o nome da namorada do goleiro e fizeram ofensas tentando atrapalhar a condução do jogo e principalmente a atividade daquele goleiro. Então, acho que é bem grave e esse tribunal precisa dar uma reprimenda a contento para que episódios como esse não sejam praticados novamente pelas torcidas. Obrigado, doutor Pedro. Com a relatora. Doutor Manuel? Obrigado, presidente. Acompanho e só acrescento que, como dito no anterior, a súmula carecia de maiores informações. Portanto, acompanho a nobre relatora nesse caso na íntegra. Vice-presidente também com a relatora. Por unanimidade, então, negando provimento ao recurso. Muito obrigado, doutor. Excelência, já requeiro desde já a lavratura do acórdão para recurso. Pois não, obrigado. Obrigado. Nós temos mais uma preferência, o processo número 50. Processo 50, Copa São Paulo de Futebol Júnior, rodada 2. O relator, doutor Patrick. Presidente, nobres pares, procuradoria, secretaria, doutor advogado, doutor Milton Jordão, ao qual eu tenho grande carinho e admiração. Trata-se de recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo interposto pelo senhor Gabriel Felipe Santana Silva Santos, atleta do Esporte Clube Bahia, SAF, em face da decisão proferida pelo Comitê Disciplinar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que em julgamento ocorrido no dia 13 de janeiro de 2025, condenou por unanimidade as penas do artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. Na fase de dosimetria da pena, também de forma unânime, o comitê decidiu pela suspensão do atleta por 6 partidas. Tendo em vista a redução da pena prevista pelo artigo 182 do mesmo Codex, a pena foi fixada em 3 partidas de suspensão. Conforme consta da denúncia de folhas 1 e 2, bem como do relato sumular, o senhor Gabriel desferiu e acertou o soco em seu adversário, sendo expulso um cartão vermelho direto. Nesse sentido, salienta-se que o fato ocorreu fora da disputa de bola e o atleta atingido não necessitou de pronto atendimento médico. Nas razões recursais, sustenta o recorrente que, com fundamento nas provas audiovisuais tempestivamente juntadas aos autos, restou demonstrada a inexistência de agressão física por parte do atleta, não configurando condução típica nos termos do disposto do artigo 254. No caso em apreço, reforça-se que o conjunto probatório evidencia um choque entre os contendores ocorrido no contexto de uma disputa de bola, não havendo em momento algum contato físico de elevada gravidade, mas tão somente uma disputa por espaço. Por fim, requer-se a desclassificação da conduta penada para aquela prevista no artigo 250 do CBJD, com consequente aplicação da penalidade no patamar mínimo legal. Foi concedido efeito suspensivo por mim. Este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Patrick. Doutor Milton Jordão, por gentileza. Eminente presidente, satisfação inicialmente de aqui também estrear o TJD Paulista, é uma alegria. Doutor, se o senhor puder chegar um pouquinho mais próximo ao microfone, por gentileza, está muito baixo. Senhor? Perfeito. O senhor me escuta bem agora, presidente? Melhorou um pouquinho, obrigado. Perfeito. Obrigado. Deve ser o nervosismo da estreia. Todo mundo, mesmo com muitos anos de estrada, a gente ainda tem aquele frio na barriga, ainda mais num processo sendo conduzido pelo doutor Patrick Pavan, também um profissional que muito enobrece o direito desportivo brasileiro e também contém, melhor dizendo, tem em mim muita admiração. Tenho por ele, melhor dizendo, muita admiração. Eminente presidente, como falava, é uma alegria para mim estar aqui nessa sessão, uma alegria estar no TJD de São Paulo, corte qualificada, seguramente uma das federações que melhor espelha o profissionalismo que a gente deseja, e isso se reflete perfeitamente no Tribunal de Justiça Desportiva. Quero
também ser breve, não pretendo alongar a tarde de trabalho de Vossas Excelências, e vou ser bem direto, conciso em relação ao recurso que nós trouxemos. O juízo primitivo, primério, ele entendeu que houve uma agressão física, apenando em 6 partidas o jovem lateral direito do Sport Clube Bahia. No entanto, quando vamos meditar à luz do vídeo, e por isso fiz questão de analisar esse vídeo com muita cautela e juntando o link no processo e alguns frames desse link, a gente percebe que a jogada ela não é aquela clássica hipótese de agressão física. Porque há um desenvolvimento do lance e o atleta do Sport Clube Bahia já vinha numa linguagem popular, se enroscando com o atleta do clube adversário e numa tentativa de desvencilhar-se deste, ele acaba fazendo um movimento com o braço que foi interpretado pela outra procuradoria como sendo uma hipótese de agressão física. Porém, fica evidente que se fôssemos também avaliar à luz com essa lente tão detida, também deveria ter sido denunciado o atleta adversário, porque a agressão, entre aspas, já começa ex ante. O lance final é o desfecho desse enroscar desses 2 atletas. O que efetivamente estamos diante é uma jogada, no máximo uma jogada hostil, em que ele tenta repelir ali o seu adversário de uma maneira atabalhoada. Sequer mesmo se verifica no lance uma intenção clara e uma manifestação física evidente própria de agressão física. A consideração da douta comissão disciplinar, ela foi exagerada. Ela foi além dos próprios limites típicos e passou a ingressar na agressão física. Conforme dito aqui, o lance ele não pode ser interpretado única e exclusivamente daquele último episódio. Ele tem que ser compreendido desde o seu desenrolar. E é esse desenrolar que vai demonstrar que efetivamente se fala, no máximo, de um ato hostil e não de uma agressão física. Assim sendo, agradecendo já de imediato a atenção de Vossas Excelências e a análise que certamente será feita muito cuidadosa, o que requer aqui é ou a desclassificação para o artigo 250, ou, em último caso Vossas Excelências assim ainda entendam, que se aplique a pena no patamar mínimo estabelecido no tipo legal. Seriam essas as considerações que aqui faço. Por fim, também não poderia deixar de registrar as minhas homenagens a 2 grandes juristas que compõem essa corte, a doutora Sônia Andreotti, que por anos esteve no STJD do futebol, e para minha alegria tive a oportunidade, salvo engano, na 5ª comissão disciplinar, em 5ª ou 4ª, doutora Sônia, não me recordo agora especificamente, de sustentar alguns processos do próprio Sport Clube Bahia, e a doutora Mariana Chamelete, essa estrela nova do direito esportivo, que tão bem escreve, tão bem representa o Estado de São Paulo aí por todo o país. Seriam essas as minhas considerações, agradecendo penhoradamente, registrando apenas a minha tristeza de não estar pessoalmente para poder abraçar-lhes, em especial o eminente relator. Obrigado, doutor. Da Procuradoria. Nos termos do parecer, presidente. Obrigado. Nobre relator, doutor Patrick. Senhor presidente, vou ser bem breve. Depois de analisar o vídeo, posso até ter equivocado, mas na realidade eu acho que houve mais um choque, né? Então eu vou acatar aí o recurso para desclassificar para o artigo 250
né? Até entendo também que não houve maiores transtornos. O atleta que foi, em tese, agredido, de imediato retornou ao jogo e sem consequência e sem necessidade nenhuma de intervenção médica, né? Então, diante desse exposto, eu dou provimento ao recurso para desclassificar para o artigo 250 do CBJD, aplicando a pena de 2 jogos, e face ao artigo 182 do mesmo Codex, fica reduzido para 1 jogo. E fica cassado o efeito suspensivo desde já. É como eu voto, senhor presidente. Desclassificação de 250 para 2 jogos, com a redução para 1 jogo. Dando provimento ao recurso. Obrigado, doutor Patrick. Por gentileza, doutora Mariana. Presidente, eu agradeço as homenagens rendidas pelo nobre causídico e acompanho o relator. Obrigado, doutor Adalto. Acompanho esse relator, senhor presidente. Obrigado. Doutora Sônia. Eu agradeço também as homenagens do doutor. Obrigada, doutor, pela referência. E parabéns pelo voto, doutor. Eu acompanho o relator, presidente. Obrigado, doutor Pedro. Também acompanho o relator, presidente. Doutor Manuel. Com o relator, presidente. Presidência também com o relator. Por unanimidade, estão dando provimento ao recurso. Obrigado, doutor Jordão. Boa tarde, bom trabalho para Vossa Excelência. Agora vamos para o processo número 1 da pauta, que é o processo número 3 de 2025, Copa São Paulo, primeira rodada. Doutor Adalto, o relator, por gentileza. Renovo meus cumprimentos a todos. Senhor presidente, aqui trata-se de um jogo realizado em Curitiba, SAF, e Ercílio Luz Futebol Clube, rodada 1, 13/1/25. Trata-se de recurso voluntário interposto pela digníssima Procuradoria de Justiça Desportiva, em face de decisão proferida pela colhendo a Comissão Disciplinar da 55ª Copa São Paulo de Futebol Júnior deste TJD São Paulo, que, por maioria, absolveu o preparador físico do Curitiba SAF, o senhor Luiz Manica, da infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, CBJD. Consta do voto da colhendo a Comissão Disciplinar que a súmula da partida não deixou claro a quem foram dirigidas as palavras proferidas pelo referido profissional, além de terem sido ouvidas pelo árbitro principal da partida. Ademais, a descrição da imputada ofensa na súmula apresentaria certa fragilidade e, diante da ausência de maiores informações, não há como atribuir qualquer responsabilidade quanto ao que determina o artigo mencionado, de respeito à arbitragem. Inconformada, a ilustre Procuradoria recorre da decisão ao argumento de que, conforme se depreende da análise da súmula da partida, outros 2 membros da mesma equipe do denunciado haviam sido expulsos momentos antes, circunstâncias que demonstram ser o árbitro e a equipe de arbitragem os destinatários da reclamação desrespeitosa proferida pelo referido preparador físico. Entende ainda que, além disso, todo o conteúdo da frase proferida pelo referido preparador físico mostra-se desrespeitoso e comprova a prática da infração por parte daquele, uma vez que os trechos aqui entre aspas, amarelo porra, e chama ele lá, eu quero ver o que ele vai fazer, demonstra manifesta agressividade e ofensividade incompatível com a postura esperada pelos membros de uma equipe de futebol. Nas contrarrazões de recurso, a defesa argumenta que as falas proferidas pelo preparador físico não tiveram caráter desrespeitoso e que, inclusive, não tiveram nem o direcionamento para a equipe de arbitragem, por estar demonstrado, inclusive, que não há qualquer membro de arbitragem com o nome ou sobrenome de Carvalho. Carvalho é entre aspas, na verdade, todo mundo já sabe o que quer dizer. O que sequer foi ouvido pelo árbitro principal, mas pelo assistente. Sustenta ainda que não é proibido
em uma partida de futebol a manifestação, desde que dentro da normalidade por parte de qualquer pessoa envolvida no evento esportivo, mormente quando se trata de um membro da comissão técnica. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado. Por gentileza, a Procuradoria. Presidente, nos termos do recurso pelo provimento do... Nos termos do parecer, perdão, pelo provimento do recurso. Obrigado, por gentileza, a Defesa. Presidente, fui eu, inclusive, quem fez a defesa em primeiro grau. Eu vim preparado para atuar, só não sabia que precisava ter informado. Se não há empecilho, faço a defesa sem problema nenhum. Como disse, eu, de fato, quem fiz pelo sindicato a defesa no julgamento da comissão. E este caso aqui é um caso de reclamação que talvez pelo termo empregado possa caminhar ali numa linha tênue entre uma reclamação legítima e aquela que passaria a ser mais assintosa. E por isso talvez estejamos analisando o caso aqui. Mas é preciso dizer que é muito diferente você olhar para uma pessoa e xingar ela, olhando para ela com palavras específicas, do que você simplesmente jogar ali palavras ao ar numa reclamação que não é infração disciplinar. Repita-se, nós adentramos ao campo da infração disciplinar quando há aquele excesso desrespeitoso. No presente caso, de maneira muito objetiva, essa defesa aqui em sede de contrarrazões entende que não há esse excesso caracterizador da infração disciplinar e que sim há uma reclamação que ela é sim legítima apesar dos termos empregados. Novamente ressalto se não houve qualquer ofensa ou tentativa de ofender diretamente a equipe de arbitragem e sim é uma reclamação feita em voz alta. Não digo, obviamente, que palavras podem ser jogadas ao ar sem responsabilidade alguma, mas aqui nós estamos diante de um caso em que não há o excesso caracterizador da infração disciplinar, razão pela qual se pede que seja mantida a decisão de piso com absolvição do denunciado. Obrigado. Doutor Adalto, apto ao voto. Primeiramente, cumprimento o nobre advogado pela objetividade nas suas razões e passo ao voto. Em que pesa as razões da defesa, razão assiste à ilustre Procuradoria, motivo pelo qual o recurso comporta integral provimento. Com efeito, extrai-se da súmula da partida que o preparador técnico da equipe do Curitiba SAF, senhor Gustavo Luiz Minaca, teria proferido as seguintes palavras durante a partida: é amarelo, porra, calma, o Carvalho, chame ele lá, eu quero ver o que ele vai fazer. Nesse sentido, é fato incontroverso que houve uma reclamação por parte do senhor Gustavo no segundo tempo, situação que culminou na aplicação de cartão vermelho pelo árbitro da partida, após informação pelo árbitro assistente. Ainda, ao analisar a súmula da partida, é possível constatar que o técnico da equipe do Curitiba SAF também havia sido expulso minutos antes, por discordar persistentemente e assintosamente das decisões da arbitragem com gestos e ações. Logo, a denúncia em face do preparador físico deve ser verificada dentro do contexto daquela partida, sendo incontestável o fato de que a equipe técnica vinha reclamando de forma persistente das decisões da arbitragem. Ao se analisar as palavras que teriam sido proferidas pelo profissional, vislumbro ter havido extrapolação na fala que configura a reclamação desrespeitosa das decisões de campo, de modo a atrair a aplicação do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, do CBJD. É disso que no ambiente de uma partida de futebol, os ânimos dos envolvidos ficam exaltados e não há como desconsiderar tal fato. Todavia, o que não se pode admitir é que, no exercício do direito da fala, os atletas e membros da equipe técnica venham a extrapolar o limite do inconformismo e passem a atacar a equipe de arbitragem por suas decisões através de falas respeitosas, ofensa à honra, a escalada da mera reclamação para a agressividade das palavras proferidas como tal falta de respeito aos profissionais que comandam a partida. Com efeito, a expressão é amarelo, porra, o xingamento dúbio, calma o caralho, perdão, o Carvalho, a provocação assintosa na fala, chamar ele lá, eu quero ver o que ele vai fazer.
configura postura de desrespeito que deve ser vigorosamente combatida com o intuito de evitar atos de maiores agressões. É esse o cenário de desrespeito que se verifica no presente caso. Membros da equipe técnica do clube não são torcedores e não podem livremente dirigir palavras ofensivas à equipe de arbitragem. Ademais, a responsabilização do preparador físico deve guardar similaridade com aquela conferida ao técnico da equipe, o qual restou condenado com a aplicação de uma partida de suspensão, convertida em advertência, com fundamento no mesmo dispositivo legal. Nesse sentido, cabível a condenação do senhor Gustavo Luiz Manica, preparador físico do Coritiba SAF, como em curso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. Diante do exposto, recebo presente recurso e no mérito do lei provimento para alterar a decisão proferida, a fim de condenar o senhor Gustavo Luiz Manica, preparador físico do Coritiba SAF, a pena de uma partida de suspensão pela infração do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, com a conversão em suspensão da suspensão em advertência. Esse é o voto, senhor presidente. Obrigado. Doutor Adalto. Por gentileza, doutora Mariana. Com o relator, presidente. Doutor Patrick. Da mesma forma, excelência. Doutora Sônia. Acompanhe o relator, presidente. Doutor Pedro. Acompanha também, presidente. Doutor Manuel. Com o relator, presidente. Da mesma forma, por unanimidade. Obrigado, doutor. Vamos para o processo 20/2025, Copa São Paulo, rodada 1. Relatora, doutora Sônia, por gentileza. Obrigada, presidente. Trata-se de recurso voluntário interposto pela Douta Procuradoria de Justiça Desportiva, pleiteando a majoração da pena pecuniária da R-decisão do Comitê Disciplinar da 55ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, que, por maioria de votos, condenou o atleta Marcos Vinícius Miranda Moraes, aplicando a multa de R$ 1.000, bem como a suspensão de 5 partidas. O relatado na súmula, bem como a denúncia, descrevem que, após o término da partida, o atleta João Pedro Carvalho Moraes, número 15 da equipe do América Futebol Clube, Rio de Janeiro, teria sofrido ato racista ao ser chamado de macaco por um atleta da equipe adversária, o senhor Marcos Vinícius Miranda Moraes, da equipe da Associação Atlética Itapirense. Fato presenciado pelo diretor da partida, senhor Gregório Rossi Gorni, que se prontificou a tomar as medidas cabíveis em virtude dos graves fatos presenciados por ele. Tem um boletim de ocorrência juntado, onde esteve a vítima, que é o jogador do América, e relata que o autor, cujo nome é Marcos Vinícius Miranda Moraes, o chamou de vai macaco do caralho, no encerramento do jogo, quando estava ainda próximo à área. Em sede de contrarrazões, o recorrido fundamenta a violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista a categoria amadora do atleta, bem como da competição, ressaltando o excesso punitivo e desproporcional. Sustenta ainda que a multa aplicada cumpre a função educativa e preventiva, devendo ser mantida. Requer o improvimento do recurso, bem como a manutenção da decisão proferida pelo Comitê Disciplinar. Adota a Procuradoria, em seu parecer, opina pela majoração da pena pecuniária, tendo em vista a gravidade do fato, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. É o relatório, presidente. Obrigado. Recurso da Procuradoria, por gentileza. Outro procurador. Nos termos do recurso, presidente, reiterando a gravidade dos fatos. Obrigado. Temos defesa. Doutora Sônia, por gentileza, o voto. Obrigada, presidente. O caso em tela merece ser visto com cautela e rigor, uma vez que atos racistas devem ser punidos pelos tribunais esportivos com severidade, haja vista que o respeito ao ser humano deve ser resguardado e zelado com primazia. O termo proferido pelo recorrido, macaco,
não pode ser caracterizado apenas como uma simples ofensa, sendo que denota comportamento gravíssimo que abala a sociedade e os admiradores do esporte. Atos racistas dessa natureza precisam ser banidos do futebol, sobretudo quando o conjunto probatório dos autos autorizam a aplicação de rigorosa penalidade, uma vez configurado afrontamento e violação à dignidade de um colega de trabalho em competição que congrega jovens e promissores atletas. Cumpre salientar que a prática do racismo, nos termos do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal de 88, é crime inafiançável e imprescritível, considerando grave violação aos direitos humanos com potencial de configurar ofensa à dignidade da pessoa humana. Ademais, a Lei nº 14.532 de 2023, que alterou a Lei 7.716 de 89, equiparou a injúria racial ao crime de racismo praticado no contexto de atividade esportiva, tornando a pena ainda mais severa, sendo incabível a fiança e determinando o delito imprescritível. Ante o exposto, voto no sentido de provimento ao recurso voluntário para aplicar a majoração da pena pecuniária no importe de R$10.000, combinado com o artigo 182, reduzindo para R$5.000 ao recorrido Marcos Vinícius Miranda Moraes, reformando assim a decisão do Comitê Disciplinar. É como voto, presidente. Majorando para 10.000, 182, 5.000. 5.000. Obrigado. Doutora Mariana? Com a relatora, presidente. Doutor Patrick? Senhor presidente, quero parabenizar a doutora Sônia. Realmente é muito importante a gente ficar atento a esses atos racistas com a relatora. Doutor Adalto? Excelência, eu voto com a relatora. E, inclusive, eu queria dar uma sugestão aqui, conversando com o doutor Jordano hoje, sobre a questão da pena. O crime é tão grave e na pena de R$100 a R$100.000. Eu acho que para essa gravidade, a gente poderia, como reflexão futuro, encontrar uma forma de ser uma pena mais firme, mais elevada, porque 10.000 hoje é um valor, com todo respeito, que não, nem 10, nem 100 vai amenizar, né, o sofrimento de quem sofreu essa ofensa. Mas acho que a gente poderia, no momento oportuno, fazer uma reflexão para ver o que a gente poderia elevar essa pena. E eu voto com a relatora neste momento. Mas então... Aí eu acho que vamos entrar num debate, mas o 17 anos está aqui, doutor, nosso presidente, está aqui, doutor Jordano, que sabe o que um jovem de 17 anos pode fazer, né? Então, eu sei que tem natureza pedagógica, eu sei que é categoria de base, mas já é um homem que tem que ser responsabilizado pelos seus atos, né? Você não é entidade. Obrigado, doutor. Doutor Pedro? Presidente, eu vou acompanhar a relatora também. Obrigado. Doutor Manuel? Com a relatora, presidente. Da mesma forma, essa presidência, por unanimidade. O último processo da pauta. Processo 109/2025, Copa São Paulo, Futebol Júnior. Com a relatoria, doutor Manuel. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso voluntário interposto pela Procuradoria de Justiça Desportiva, em face de decisão proferida pelo Egrégio Comitê Disciplinar da Copa São Paulo Futebol Júnior, que condenou o atleta amador Alberto Arruda Alves, zagueiro da equipe Centro Esportivo Força e Luz, por unanimidade, pela prática da infração disciplinar prevista no artigo 243 do CBJD, com aplicação da pena de suspensão por 180 dias, reduzida para 90, com fundamento no artigo 182 do CPJD. A pena de multa não foi aplicada por se tratar de atleta não profissional, com base no artigo 170, parágrafo 2º do mesmo diploma legal. A Procuradoria sustentou os termos da denúncia, argumentando que o atleta denunciado atuou deliberadamente de modo prejudicial à sua equipe, por ter participado de diversas ações suspeitas na partida entre Tanabi e Centro Esportivo Força e Luz. A denúncia, que foi bastante detalhada, traz recorte dos lances suspeitos, explicando-os. Além disso, traz o link com o vídeo da partida para visualização dos lances ora analisados, as folhas 8 e 10.
foram juntados aos autos comunicado do setor de integridade da CBF, notificando a ocorrência de possíveis irregularidades na partida, o relatório da empresa SPI traduzido, juntado às folhas 32/39, e um relatório confidencial de desempenho elaborado pelo especialista da federação, as folhas 40 e 51. Em suas razões recursais, a douta procuradora pleiteia que a pena de suspensão seja aumentada com a aplicação da pena máxima prevista no artigo 243 ou, subsidiariamente, que seja exasperada para um patamar mais condizente com a gravidade da infração imputada. Consta ainda que fora concedida à vista dos autos à agremiação Centro Esportivo Força e Luz para que apresentasse impugnação ao recurso voluntário, tendo o prazo transcorrido em autos, certidões de folhas 63 e 64. A douta Procuradoria-Geral, em seu parecer, se manifestou no mesmo sentido, requerendo o provimento do recurso com a consequente majoração da pena de suspensão ou, subsidiariamente, que seja aumentada. Eis o relatório, presidente. Obrigado. Recurso interposto pela Procuradoria, por gentileza da manifestação. Os termos do recurso, presidente. Obrigado. Por gentileza, doutor. Obrigado, presidente. Novamente, trata-se de um caso que, em primeiro grau, foi realizada a defesa pelo sindicato, não por mim, mas pelo meu colega Fábio. Acompanhei o julgamento e dando continuidade aqui em segundo grau ao que foi construído nesse primeiro grau de jurisdição, esta defesa, através de contrarrazões de recurso, entende que não há necessidade de agravamento da punição. Por quê? Existem alguns elementos que foram adotados que precisam ser levados em consideração para que isso seja mantido. Primeiro de tudo, por mais que se trate de um relatório emitido por uma empresa certificada, não é uma empresa que faz parte da Federação Paulista de Futebol, por exemplo. É uma empresa contratada. Há questionamentos de que se de fato os relatórios por elas emitidos, goza de presunção de veracidade. Tentando me ater aqui somente às contrarrazões, já que não foi feito recurso justamente por parte dessa defesa, no caso justamente porque foi feito pelo sindicato, mas em sede de contrarrazões é preciso dizer, o procedimento para se comprovar os fatos alegados no processo foi muito raso. Essa defesa entende que o apressar com que a denúncia foi feita sem antes, por exemplo, a instauração do inquérito, impossibilita saber se, por exemplo, esse atleta recebeu alguma quantia pecuniária em relação a isso. Ele recebeu algum valor pela tentativa de manipular um jogo? Não sabemos. Por isso que a punição foi reduzida. Nós temos o parágrafo seguinte ao caput do artigo que estabelece que a pena será agravada se a pessoa receber por isso algum valor, algum proveito econômico. No presente caso, não temos isso presente. Volto a dizer, pelo apressar da denúncia da forma como foi feito. Outro elemento que nos ajuda a entender o porquê que essa punição não pode ser agravada é justamente porque o relatório apresentado pela empresa e que sustenta a denúncia, posteriormente à decisão, ele possui níveis de gravidade. E neste caso aqui, não é sequer o nível mais gravoso. Volto a dizer, um inquérito no presente caso ajudaria a demonstrar se que de fato há gravidade ou de fato há a participação do atleta nisso. No presente caso, não estão presentes esses elementos. Por isso que essa defesa, em sede de contrarrazões, pede que não seja agravada a punição, que seja o recurso da Procuradoria julgado totalmente improcedente, e já que, limitado aqui aos pedidos de contrarrazão, que seja mantida a decisão proferida pelo Comitê Disciplinar da competição. Obrigado. Obrigado, doutor Jordani, por favor. Obrigado, presidente. Bom, esse tema é sempre sensível, né? Manipulação de partida, de competição, etc. E deve ser sempre visto, tal qual os demais, de forma bastante técnica e jurídica. Então, inicialmente, com relação ao pleito da defesa, eu entendo aqui perfeitamente possível a representatividade por delegação, foi trazida, inclusive, na denúncia ofertada pela Procuradoria, nos termos do artigo 58, para o relatório elaborado pela empresa contratada. E avançando, no caso dos autos, esse relatório
foi classificado, como bem mencionado pelo nobre defensor, com a nota 4, o que significa dizer se tratar de uma suspeita forte de influência na partida, devendo-se atentar que a nota máxima a ser atribuída é 5. A atuação do atleta amador ora denunciado, Alberto Arruda Alves, é questionada em mais de um lance que acabou resultando em gols da equipe adversária. Além disso, o resultado da partida foi desfavorável à sua equipe, havendo, portanto, interferência direta no jogo. Devidamente citada, a agremiação e o atleta interessado não apresentaram qualquer manifestação e ou prova em sentido contrário ao que foi trazido nos autos. E aqui, por se tratar de justiça desportiva, também cabe um parênteses com relação à possibilidade de eventualmente haver a comprovação nesse momento e nessa esfera do direito de eventual transferência bancária ou alguma quebra de sigilo. Importa destacar ainda o extenso trabalho que foi realizado durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior em todas as sedes, para todas as equipes, tratando do tema manipulação de partida e de competições. Naquele momento, o trabalho era preventivo. Agora, diante de um caso concreto, a prevenção de novos casos se reforça por meio de uma punição. Assim, no tocante à dosimetria da pena, objeto de recurso da douta Procuradoria, penso ser o caso de aplicação acima do mínimo legal, considerando o envolvimento do atleta ora denunciado em mais de um lance na mesma partida e que resultar em gols da equipe adversária, que saiu vitoriosa no confronto. Ante ao exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, aumentando a pena do atleta amador Alberto Arruda Alves para 240 dias de suspensão por incursão na infração disciplinar prevista no artigo 243 do CBJD, reduzindo-a para 120 dias, com fundamento no artigo 182 do mesmo diploma legal. É como voto, presidente. Majorando para 240, com 82, 120 dias. Doutora Mariana? Presidente, eu não vou me estender no voto, embora seja um assunto que é mais gravoso que qualquer outro que foi tratado hoje, que é a manipulação de competições. Todos nós aqui pudemos participar de projetos desenvolvidos por esse tribunal para tentar instruir os atletas. Todos nós aqui, inclusive o advogado aqui presente, tem conhecimento de como são os procedimentos, o valor dos relatórios, há mais de um relatório comprobatório nesse caso, não há a menor dúvida, as imagens da partida são, inclusive, gritantes. Nesse sentido, então, eu parabenizo o doutor Manuel e acompanho o relator. Obrigado, doutor. Doutor Patrick? Com o relator. Doutor Adalto? Também parabenizo o doutor, o relator, pela clareza do voto e acompanho na íntegra. Obrigado, doutora Sônia. Acompanho o relator na íntegra, parabenizando o voto, doutor. Presidente. Obrigado. Doutor Pedro? Presidente, apenas complementando o que a doutora Mariana disse, fato, temos que manter a atenção, é grave e ocorre em maior frequência do que chega a esse tribunal. Então, os casos que chegam aqui são aqueles que efetivamente foram muito gritantes. Inúmeros casos passam à margem da justiça desportiva. Então, acho que a majoração é adequada, acompanho integralmente o voto. Parabéns, doutor Manuel. Obrigado. Essa presidência também votando com o relator. Finalizando dessa forma. Presidente, posso não? pedir a palavra antes de Pois finalizar? não. Desculpa, doutor, por favor. Primeiro, eu queria parabenizar o doutor Adalto por propor aqui uma reflexão sobre os valores referentes às condenações de racismo. Também são muito frequentes, infelizmente, nesse tribunal. A gente sempre fica avaliando, né? Ah, mas dói no bolso, mas quem é ofendido sangra na alma. Então, eu gostaria que realmente, assim, né, a gente se dispusesse, Vossas Excelências que julgam esses casos, a enfrentar de uma maneira mais eficaz. Nós só podemos mexer no bolso, mas teria que doer muito para que as pessoas começassem a entender que esse tipo de conduta não pode ser mais praticada no desporto em nenhum local. Então, muito obrigado, doutor Adalto, e obrigado, presidente, pela palavra. Obrigado pelas considerações, doutora. Finalizando dessa forma a sessão de hoje. Muito obrigado. Boa semana a todos.